E aí, meus amigos, o que é melhor, né? Aquela resenha que tá rolando nas redes sociais, jogar a Série A ou a Série C, né? E mais, para secar o rival, tem que ter essa paridade aí de competição, ou seja, eu só posso secar o rival se eu tiver jogando a Série A e vice-versa, né? O rival só pode me secar se ele estiver jogando a Série C, né? Bora bater esse papo aí, porque teve um corte aí que viralizou bastante nas redes sociais sobre autorização para secar o rival. Bora falar isso aí após a vinheta. Bem, não se esqueçam, por favor, de se inscrever, né? Hoje a gente vai focar para se inscrever no canal. Então se inscreve no canal. Muita gente que assiste o canal não é inscrito. E já dá o like também, porque isso ajuda a, inclusive, o YouTube entender que você gostou desse conteúdo e te entregar o conteúdo da próxima vez. Né? E também você se inscrevendo, o YouTube notifica. Então toda vez que tiver algum vídeo do Papão, você já vai ser notificado. E claro, quem é do rival, né, e quiser ajudar o canal, dá o dislike, né? Enfim, comenta aí Mucura Série C, que isso também ajuda a engajar aqui o canal, tá bom? Bora assistir esse corte aqui, que a gente tem muita coisa sobre falar sobre rivalidade, se pode ou não pode secar, se é melhor jogar a Série A ou jogar a Série C, se é melhor ser o espancado da Série A ou lutar numa Série A e ser o protagonista da Série C. Bora ver esse corte aqui, lá da Liberal, que isso acho que vai dizer muita coisa aqui pra gente. Tudo que o Remo faz, os caras tiram pra galhofa. Tu não vê ninguém dizer assim mesmo: o Remo jogou melhor que o Grêmio. Se o goleiro do Grêmio não faz lá, se o Talhares não perde, se o Aleph Manga, se o goleiro não faz milagre no pênalti lá, o Remo jogou melhor. Tu não vê ninguém dizer isso. Ah, meu irmão, mas aí que tá. Se o cara que tá secando, né, o cara que tá secando, tu acha que ele vai dizer não? Veja bem, o Remo joga. O cara que tá secando, isso faz parte da secar, faz parte da rivalidade. E aí ninguém vai secar e dizer não, mas o Remo. Até porque é o seguinte, também, por outro lado, se o Marcelo Rangel não pega o pênalti contra o Bahia, o Remo tinha ganhado a primeira no Campeonato Brasileiro? Muito provavelmente não, né? Muito provavelmente não. Então, isso aí faz parte do jogo, né? Se o Marcelo Rangel não fizesse um milagre por jogo na Série B, o Remo estaria na Série A. Então, acho que, enfim. São comentários sórdidos. Aquele de ontem, o Grêmio empatou com o time da zona de rebaixamento. Por que não falou isso do Cruzeiro? Por que não falou isso do Mirassol? Que também estão... Ah, mas é porque aqui é claro, né, pô? O cara vai falar isso porque o Cruzeiro e o Mirassol, francamente, são times que estão provisoriamente na zona de rebaixamento, mas são times com elenco para brigar fora da zona de rebaixamento. É diferente que o Remo, que assumidamente, inclusive pela diretoria, pela torcida, que vai brigar contra o rebaixamento, né? Então o Remo, ele é genuinamente um time que vai brigar. Ele pode surpreender? Pode. Futebol tem dessas surpresas, né? Mas a gente não pode esquecer que o futebol também é um esporte. Então o Remo, como um time menos preparado, naturalmente vai brigar contra o rebaixamento. na zona de rebaixamento. Mas como é um clube do norte, bora tirar lá. Não é só esse lance de... Tem, claro que a gente sabe que tem sim um xenofobismo, mas não é só isso. É muito pela fragilidade que naturalmente é o Remo, né? Assim, a Chapecoense é de Santa Catarina, mas todo mundo também tem o mesmo olhar sobre a Chapecoense, né? Por ser um time, mesmo que seja um time do Sul. Tem, a gente não pode negar que tem a xenofobia, mas nesse caso não é só por isso. Como a gente já falou, que o Remo vai brigar por isso. Então, eu acho que esse papo aí de que não pode falar, porque, né, enfim. Principalmente a gente que é rival pode secar. Então, torcedor do Remo, preste atenção no que eu estou lhe dizendo aqui. E outra coisa que eu vou lhe falar. Como eu disse, torcedor do Paysandu vai escrever o que ele quiser ali. Ele está na dele. Torcedor do Paysandu, se ele pudesse rebaixar o Remo hoje, ele já estava rebaixado. Mas como eu falei, tem gente que não dorme. E olha, para dezembro ainda está longe. Na verdade, aqui é um pouco contrário, né? O que eu vejo, vou te dizer, como torcedor do Paysandu, do secador. Na verdade, o contrário. Eu vejo nos grupos de WhatsApp
Na verdade, o torcedor do Paysandu, ele acabou virando a Série A como um entretenimento. Por que um entretenimento? Porque o Remo, pelo menos por enquanto, né, é o time que mais sofre na Série A. Eu sei que tem o Cruzeiro e o Mirassol, mas claramente são elencos bem superiores. Então, assim, se mantiver as previsões, na verdade, ao contrário, até dezembro, eu acho que o torcedor do Paysandu vai muito mais se deliciar, secando, sacaneando, colocando em memes grupos de WhatsApp. Eu posso dizer isso para vocês porque eu tô em grupos de WhatsApp de família, de amigos, de condomínio. Cara, tem grupo de condomínio meu que fizeram um grupo separado só para isso, porque era tanto meme, tanta zoação. Então, sinceramente, não vejo como isso, não. A não ser que o jogo vire, né? Essa risada Tá dele longe. aqui, essa risada dele aqui, né? Que todo mundo sabe que o Bad Boy é remista. É uma risada de desespero, na verdade, né? Porra, se passar até dezembro e o Remo continuar sendo o saco de pancada, aí vai ser muita encarnação. Mas o inverso também pode ser verdadeiro, né? Para dezembro ainda. Então, voltando aqui, deixa eu dizer uma coisa. Torcedor do Remo, bata no peito. Porra, Bed, podia ter ganho, podia. Mas o time tá aí lutando contra tudo e contra todos, porra. Eu lembro que quando o Remo perdeu pro Fluminense de 2-0 aqui, teve nego que pegou o microfone, porque o Remo, porque eu disse aqui no microfone da Liberal, esse time do Fluminense não ganhou do Curitiba, um gol picaré, gol do Fluminense ficou legal. O time do Fluminense é um time bom. Então, cara, mas todo mundo, quando o Remo perdeu, isso não é só o secador, não. Todo mundo, quando perdeu pro Fluminense, até o próprio torcedor do Remo, achava e ainda continua achando que o Remo pode ser o saco de pancada, né? Ainda isso não foi superado ainda. eu peço a você, torcedor remista, que está me escutando agora. Quantas rodadas já foram do Brasileiro? 10. Quantas faltam? 28. 28 rodadas, meus queridos. Tem muito jogo. E o time já mostrou que se garante. Então, não pegue corda. Você, torcedor do Remo que seca o Paysandu, deixa o Paysandu pra lá. E você, torcedor do Paysandu, que se pudesse já rebaixava hoje o Remo, lembre que para dezembro até as férias de julho, né, Wilson? Tem uma parada. Essa risada aí é uma risada um pouco mais de desespero, né? Pois é, eu queria trazer esse corte aí, porque isso traz à tona aí a história do porque o rival não dorme mais. Cara, não existe isso. Futebol não existe se tá na Série A, Série B. Você sempre vai secar o rival. Tu pega, por exemplo, no âmbito nacional. Tu acha que o São Paulo, mesmo sendo o tri da Libertadores, quando o Palmeiras joga numa Libertadores, ele não tá numa Libertadores, ele vai dizer, não, pô, eu não tô numa Libertadores, eu não vou secar. Porque o torcedor tricolor não dorme mais, porque eu não falo com quem não tá na Libertadores. A mesma coisa do Flamengo. O Flamengo joga, tá aí pelo menos desde 2019, sempre disputando o título na Libertadores, e o Vasco sequer vai para a Libertadores. Tu acha que o torcedor vascaíno vai pedir autorização? Olha, Flamengo, eu posso te secar porque tu tá na Libertadores e eu tô falido. Eu consegui uma SAF e a SAF faliu de novo. E todo mundo eu brigo contra o rebaixamento. Você deixa eu te secar porque você tá na Libertadores, eu tenho moral pra ti. Isso não existe, cara. Isso não existe. O vascaíno vai continuar secando o Flamengo, mesmo que esteja no fundo do poço, como já esteve e ainda está, né? Mas já esteve há muito tempo. A mesma coisa o Corinthians, a mesma coisa o São Paulino. Vai secar o Palmeiras, independente se um clube está jogando o campeonato intergaláctico, cara. Isso não existe. A secação, ela faz parte. Esse papo de ter ou não ter moral para secar, isso. Porque eu tô na Série A e aí
vocês não pensem em outra coisa, não existe. Se tivesse, só para vocês terem ideia, eu vou dar um exemplo. Em 2024, nós estávamos na Série B e o Remo estava na Série C lutando para não cair para a Série D. Lembra disso? Teve um jogo Remo e Caxias que eu estava assistindo uma live de um outro conteúdo do Paysandu e no meio da live o chat zoando que acho que o Remo estava perdendo, não sei para qual time. Era um desses times aí de Série C. E o Remo estava perdendo. E a gente na Série B, né, com uma campanha sólida já se salvando ali de uma Série B e o Remo lutando para não cair na Série C. A gente na Série B tava zoando o Remo. E vice-versa. Tu acha que na nossa estreia o remista não queria, mesmo ele jogando lá a Série A, tu acha que ele não queria que a gente perdesse contra o Volta Redonda para dar uma sacaneada, né? Cara, isso aí faz parte. Tu acha que ninguém vai fazer isso porque, não, porque existe é, 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 hierarquia e secação. Cara, tu quer ver o final de semana perfeito para qualquer torcedor? Porque torcedor é tudo igual, gente. Torcedor, ele é tudo igual, né? É por isso que eu não entendo essa babaquice do cara querer praticar violência contra o rival dele e não ficar só na encarnação. Porque torcedor ele é tudo igual, cara. Tal você do Remo quanto eu do Paysandu, a gente vai ter um jogo no sábado e domingo, pô, a gente fica com aquela expectativa, tu já se prepara, tenta não marcar compromisso, pô, a tua semana começa mais perfeita, né? Porra, tudo fica alegre se teu time ganhar. Se teu time perder, porra, tu fica chateado, tu fica com aquela tristeza que tu acha que tu não tá escondendo, mas tá todo mundo ao redor percebendo que tu tá triste porque teu time perdeu. Cara, isso é sentimento de Remo, de Paysandu, de Flamengo, de Vasco. A mesma coisa é a secação, né? Tanto que eu tenho até um quadro aqui no canal que é React do Secador. Então essa permissão aí não existe, cara. Qual é o final de semana perfeito pro torcedor? É quando teu time ganha e o teu rival perde. E eu sei muito bem que é isso, porque em 2025 a gente sofreu muito com essa história, né? A gente perdia muito e o rival ganhava muito. Então o rival, o remista, foi muito feliz em 25, porque eles venciam muito e subiram, e a gente perdeu muito e caiu. Então 25 foi o ano perfeito pro rival, né? E tu acha que eles não estavam lá secando a gente para cair, mesmo que a gente não brigasse mais com ele contra o acesso? Cara, então isso aí faz parte, cara. Inclusive sobre essa história da queda, né, que foi uma das perguntas do início, se era melhor jogar a Série A ou a Série C. Cara, claro que é melhor jogar uma Série A do que jogar uma Série C. Só que essa pergunta ela pode ser relativizada, né? Eu até brinco que esse ano a gente vai ser melhor jogar a Série C do que a Série A. Por quê? Porque é interessante você jogar uma Série A desde que você entre para competir. O Remo, né, ainda não está decretado, está com muita dificuldade, mas, por exemplo, se o Remo for o Sport 2.0, cara, vai ser um ano terrível. E se o Paysandu sobrar na Série C, como já estreou, né? A gente não sabe, isso pode inverter, né? O Paysandu pode degringolar e o Remo pode decolar. Mas se o Remo for o Sport 2.0 e o Paysandu sobrar na Série C, eu duvido tu vai perguntar para um torcedor remista, cara, tu prefere voltar em 2025 ou sofrer como o Sport na Série A em 2026? Quando é que o remista foi mais alegre? Em 25 ou eventualmente se for o Sport 2.0 em 26? Com certeza ele vai querer voltar em 25. Aí tu vai perguntar pro torcedor do Paysandu, cara, é melhor ter jogado a Série B em 25 e ter sido humilhado ou sobrar numa Série C, sendo campeão paraense, sendo campeão da Copa Norte? Só lembrando que ano passado a gente foi campeão da Copa Verde, mas foi humilhado na Série B e perdeu o título pro rival. Então, é melhor jogar uma competição de elite? Desde que você tenha um mínimo de competição. Porque é aquilo que eu falei. O que todo torcedor pensa? E torcedor tudo igual. Cara, eu quero sentar na frente da televisão e ver meu time competir. Quando sai o gol, aquela emoção do pular, gritar. Agora, se tu entrar numa competição e tu só levar pancada, vai ser pior do que tu jogar uma Série C e uma Série B. Vai ser muito pior. E aí isso a gente não tem como saber do Remo. Daí entra a história da permissão para secar ou não, né? Se o Remo for o Sport 2.0, a gente vai sacanear muito, vai ser essa história que tem até dezembro, a gente vai achar ótimo, porque até dezembro vão ser muitos memes e muita encarnação. E sim, o secador olha a Série A e a Série A olha a Série C sim. É hipocrisia esse papo de dizer que eu nem ligo para a Série C. Mentira. Liga sim, se perder tu vai sacanear e a recíproca é verdadeira. E por outro lado, aí é uma coisa que ele falou é verdade. Se o Remo se salvar, aí pronto, tá aí. Se o Remo se salvar, tu acha que o remista não vai ficar sacaneando
Paysandu. Ah, olha como eu continuei na Série A. Então esse papo aí, esse papo de pedir autorização, isso não existe. E em relação a jogar, se é melhor jogar a Série A ou jogar a Série C, eu digo o seguinte, que é melhor você jogar uma competição em que você possa competir e torcer. Se você jogar uma competição, ainda que de elite, e for saco de pancada, é muito mais pesadelo do que tu jogar uma competição de segunda ou terceira linha, né? Daí que vai pro remista tentar que o time tenha o mínimo de competição. Mas se for saco de pancada, esse sonho acaba virando um pesadelo, né? Mas queria que tu ouvisse teu comentário. Tu acha que tem que ter autorização para secar? Só pode secar se tiver em paridade de torneios? Coloca aqui no comentário. Forte abraço, tchau, tchau e até a próxima.